E aí, gente, tudo bem? Espero que vocês tenham estudado bastante a última aula para ter pegado legal os conceitos da isomeria, porque nessa aula a gente vai continuar estudando compostos que são isoméricos, mas hoje a gente vai falar um pouquinho da isomeria geométrica, que ela é um pouco mais complicada de entender. A isomeria plana, ela se fundamentava basicamente na mudança de posição dos átomos. Então os átomos iam mudando de posição, mudando suas ligações e formando compostos de diferentes fórmulas estruturais, mas com a mesma fórmula molecular, que é o conceito fundamental da isomeria, ou seja, diferentes fórmulas estruturais para uma mesma fórmula molecular. Hoje, a gente vai ter que pensar um pouco mais espacialmente na estrutura da molécula. A gente vai ter que pensar como que a molécula se comporta, como que essas ligações se comportam para conseguir entender legal o que é a isomeria geométrica, tudo bem? Então vamos pensar o seguinte, olha só, vamos analisar esse composto aqui, olha só. A gente tem carbono, uma ligação simples e um outro carbono. Esse carbono é ligado a hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e esse aqui também, a 3 hidrogênios. Ok? Composto 1. A questão aqui que a gente vai analisar bastante nessa aula é essa ligação aqui, olha só. Essa ligação central. Tudo bem? A gente vai comparar ela com duas outras formas da gente pensar. A gente pensar neste tipo de ligação, ligação dupla, e a gente vai ter aqui, olha lá, um hidrogênio e um outro hidrogênio, 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 esse aqui é o composto 2. Ou ainda a gente vai ter que pensar nesse tipo de composto, olha só, carbono, 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 uma ligação aqui, hidrogênio, 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 hidrogênio. Então, em questão é esta ligação simples, esta ligação dupla e esta cadeia aqui no meio, essa cadeia cíclica. A gente vai ter que pensar o seguinte, como que funciona a mobilidade dessas ligações? Vamos dar uma olhada no composto de número 1, esse aqui. Vamos pensar aqui nas minhas mãos como se fossem os carbonos. Eles se ligam por uma única ligação central. Tudo bem? Vocês conseguem imaginar que os carbonos então podem ter uma movimentação desse tipo? Em que os meus dedos são os hidrogênios ligados aos carbonos, os indicadores formam a ligação central, essa ligação, e a palma da minha mão são os carbonos. Então eles podem rotacionar ao redor desse eixo formado pela ligação covalente, e esses hidrogênios que agora estão em cima, aqui ó, os polegares, podem estar para baixo ou podem estar trocados, independentes, ok? Se a gente for comparar essa estrutura com essa, o que acontece? Essa dupla ligação deixa os carbonos presos. Então, não existe possibilidade de rotação. Se eu tenho os hidrogênios aqui, ó, os dois hidrogênios iguais aqui, para cima, esses dois que estão para cima vão estar sempre juntos. O composto que é assim nunca fica assim. O composto que é assim pode ficar assim, porque existe uma rotação espacial, porque a molécula está solta no espaço, mas nunca esse composto será esse composto. Diferente do que acontece quando eu tenho uma ligação simples. Esse composto pode se tornar esse composto. A mesma coisa acontece quando eu tenho uma cadeia fechada no meio. É como se eu tivesse uma ligação assim. Esse composto nunca se torna esse composto. Ok? Da mesma forma que esse composto nunca se torna esse composto. Ele pode rotacionar no espaço, mas trocar de posição nunca. E é isso que vai fundamentar a nossa análise da isomeria geométrica. Por quê? Porque aqui eu desenhei átomos iguais ligados ao redor dos carbonos, ok?
Mas isso não necessariamente é assim. E aí a gente gera dois tipos de compostos. Então vamos lá, vamos começar. Vou fazer um quadrinho aqui na lateral. São as condições para que a gente tenha a presença de isomeria geométrica. Ok? Primeira condição, então, que eu acabei de explicar para vocês. A gente precisa, para a isomeria geométrica, que não exista flexibilidade na ligação central. A gente precisa que a ligação central faça com que os átomos de carbono fiquem estáveis. E que tipo de ligação central forma essa ligação estável? Ligações duplas ou ligações cíclicas. Então a gente precisa ter ligação dupla ou ciclos. Ok? Ok? Então isso garante que os carbonos fiquem estáveis. Mas agora, no caso que eu tinha feito, C dupla, C hidrogênio, 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 que eu vou chamar de novo de composto 1. Tanto faz se esse hidrogênio estiver embaixo ou em cima. O composto continua o mesmo, mesma fórmula estrutural, mesma fórmula molecular. Agora eu posso ter o seguinte, eu posso ter dois outros tipos de compostos, ó, composto 2 e composto 3. Pode ser assim, ó, dupla ligação, condição fundamental, certo? Deixa os carbonos estáveis, olha lá, dupla ligação, deixa os carbonos estáveis. Se eu ligar um cloro e um hidrogênio, se eu ligar um cloro e um hidrogênio, ou se eu ligar um cloro e um hidrogênio, e se eu ligar um hidrogênio e um cloro. Vocês percebem a diferença? Olha só, como esses carbonos são estáveis, porque a ligação dupla aqui no centro impede a rotação de um único carbono. Essa ligação dupla fixa geometricamente os dois carbonos. Os dois cloros aqui estão para cima. Dois cloros para cima, nunca vai girar só esse lado da molécula. Dá para entender isso? Se esse cloro for para baixo, obrigatoriamente esse cloro também tem que ir para baixo e eles vão continuar do mesmo lado. Ok? Esse composto nunca vira esse composto, sem que ocorra uma reação química, lógico, sem que ocorra quebra das ligações. Esse composto, olha lá, não consegue girar um lado só. Quando esse cloro vai para baixo, esse cloro obrigatoriamente vai para cima. E esses compostos, então, têm fórmulas estruturais diferentes, mas fórmulas moleculares iguais. E isso faz, então, com que eles sejam isômeros. Mas qual é o pré-requisito, então, para que isso aconteça? O pré-requisito é que os ligantes de cada um dos carbonos sejam diferentes entre si. Então, olha lá, cada carbono tem obrigatoriamente que ter ligantes diferentes. Ok? Então, olha lá, são essas duas condições para que eu tenha isomeria geométrica. Eu tenho que olhar e ver, bom, a ligação central tem que estabilizar, fixar geometricamente os dois carbonos entre si, impedindo que um dos carbonos rotacione sozinho.
E eu tenho, nesse caso, dupla ligação. E, segunda condição, cada um dos carbonos tem que ter ligantes diferentes, porque se os ligantes forem iguais, tanto faz a posição. Os ligantes têm que ser diferentes para que um sentido seja diferente do outro sentido. Dá para entender? Então, olha só, vamos olhar nesse caso. Eu tenho ligação central que fixa os carbonos para que eles não rotacionem independentemente. E eu tenho em cada um dos carbonos 2 ligantes diferentes. Isso faz com que esses 2 compostos sejam isômeros geométricos. Tudo bem? Legal. Agora, como é que a gente diferencia, então, esses 2 compostos, né? A gente já olhou lá, ligações duplas ou ciclos, para fazer com que os carbonos sejam ligados entre si de uma maneira em que são fixos geometricamente, ou seja, não rotacionam de maneira independente. E cada carbono tem que ter ligantes diferentes. Legal. Já sabemos identificar quem é e quem não é isômero geométrico. Então vamos fazer de novo aqui, olha lá, vamos fazer um outro exemplo de isomeria geométrica. Vou colocar com ciclo dessa vez, ó. Vamos colocar assim, CH2, CH2, Olha lá, prendi esses 2 carbonos. Não dá para esse carbono virar de ponta cabeça aqui, porque ele está preso por cima e por baixo. Deu para entender? Ele não consegue girar sozinho. Quando esse carbono gira, obrigatoriamente, o outro também gira. Ele tem 4 ligações, então ele tem uma para cima, uma para baixo aqui. Uma para cima, uma para baixo aqui. Legal, primeira condição satisfeita. Vamos para a segunda condição. Esse carbono tem que ter 2 ligantes diferentes. Posso colocar um hidrogênio e posso colocar um bromo? Posso. Ligantes diferentes. Esse aqui também precisa ter 2 ligantes diferentes. Posso colocar um cloro e um cloro? Não posso, porque aqui tanto faz. Se eu virar esse aqui ao contrário, continua a mesma coisa. Então, se não muda, não é isômero. Tem que mudar para ser isômero. Então eu vou colocar aqui, olha lá, um cloro e uma hidroxila. Olha lá, todos os 4 ligantes são diferentes, mas o importante é que, se eu virar esse cara de ponta cabeça, ele muda, o composto muda, ok? Mas para a gente nomear esse cara, é importante que de lados diferentes a gente tenha um ligante igual. Então esse cara é igual àquele lá. Tudo bem? Tudo bem? Legal. Então, olha lá, vou fazer agora o outro isômero dele, que a gente já aprendeu como é que funciona. A gente inverte um lado só. Vou formar C aqui, C, H2, liga aqui, aqui desse lado o hidrogênio está para cima, bromo. Agora eu vou inverter só um dos lados, aqui o hidrogênio está para baixo, aqui eu vou pôr o hidrogênio para cima, cloro. Deu para entender? Essa molécula não vira essa, são moléculas diferentes, que não conseguem se transformar uma na outra sem que as ligações sejam quebradas, ok? Casos diferentes aqui, olha lá, moléculas diferentes, tudo bem? Como é que eu vou fazer para dar nome a eles? Olha só, eu vou traçar um plano horizontal passando pela ligação central, olha lá, um plano horizontal passando pela ligação central. E vou marcar os átomos iguais deste lado e deste lado. Ok? Mesma coisa, olha lá, vou traçar um plano horizontal pela ligação central e vou marcar os átomos iguais deste lado e deste lado. Tudo bem? Olha só o que aconteceu. Nesse composto 1, o hidrogênio do lado esquerdo está para cima do plano e do lado direito está para baixo do plano. Do lado esquerdo para cima do plano, do lado direito para baixo do plano. No composto 2, o hidrogênio do lado esquerdo está para cima do plano e o do lado direito também está para cima do plano. Certo? Certo? Então, nesse caso, a gente vai chamar esse isômero, o isômero, olha só, quando eu traço uma linha que liga os 2 hidrogênios, vocês concordam que ela transpassa o plano transversal que eu desenhei aqui? Se ele transpassa o plano transversal, eu vou chamar esse isômero de isômero
trans. Isômero trans. E esse isômero que não transpassa o plano horizontal, olha só. Tá vendo, ó? Então os dois do mesmo lado do plano. Eu vou chamar esses dois isômeros de isômeros cis. Olha lá. Quando essa seta que liga os dois transpassa o plano transversal, eu chamo de isômero trans. Quando essa seta não transpassa o plano horizontal, eu chamo de isômero cis. O trans a gente pode também chamar do alemão entgegen. A gente usa só o E, então chama de isômero E. E esse cis, a gente pode trazer do alemão a palavra zusammen, e a gente chama ele de isômero Z. Ok? Entgegen quer dizer ao contrário, e zusammen quer dizer junto. Ok? Então, esses dois estão juntos no mesmo lado do plano. Isômero Z ou cis. Esses dois estão em lados opostos do plano, isômeros contrários, entgegen e ou trans. Tudo bem? Tudo bem? Então revisamos. Características necessárias para que dois compostos tenham isomeria geométrica. Precisamos de uma ligação central que fixe os dois carbonos da ligação, de modo que eles não girem independentemente. E cada um desses carbonos tem que ter ligantes diferentes. Segundo, como damos o nome? Traçamos um plano transverso. Se os ligantes iguais estiverem juntos, chamamos de cis ou Z, de zusammen. Se os isômeros estiverem separados, chamamos de trans ou E, de entgegen. Tudo bem? Era isso que a gente tinha para falar de isomeria geométrica. Mais uma vez, vamos reforçar, é importante fazer muito exercício, ok? Vamos fazer bastante exercício, resolver bastantes questões para a gente poder conseguir fixar legal a matéria. E a gente se encontra na próxima aula para falar um pouco de isomeria ótica. Um abraço e até a próxima. Bom, se você assistiu a aula e ainda ficou com alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente aqui pelo duvidas@quinapse.com.br e escrever no assunto do seu e-mail química, o título da aula. Enviar a sua dúvida e a gente vai tentar sanar ela o mais rápido possível. Obrigado e até a próxima.